A Globo ontem publicou uma matéria que ela originalmente não é da Globo. A Globo está republicando a matéria que quem postou foi a Bloomberg. Aí eu fiquei assim, olha, o maior portal aí que faz cobertura do mercado financeiro mundial, tá falando aí sobre a Magnitsky, e em específico do Banco do Brasil, que traça estratégias para se proteger caso os Estados Unidos escalem sanções. Eu não acho que vai dar certo essa estratégia, já adianto, mas vamos ver, né? Segundo a Bloomberg, repostado pelo Globo, o Banco do Brasil, né, está considerando planos de contingência caso o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos imponha sanções financeiras adicionais a seus clientes ou ao próprio banco, segundo pessoas familiarizadas com as discussões internas, né, na alta liderança. Tem que ter essas informações. Como parte dos preparativos, o Banco do Brasil está buscando aconselhamento de escritórios de advocacia dos Estados Unidos e seu principal acionista, o governo brasileiro, está ouvindo especialistas em políticas públicas e consultores para entender como o governo americano está verificando as informações que recebe sobre o sistema financeiro brasileiro de acordo com essas fontes. Executivos do banco também discutiram a possibilidade de desviar algumas transações em dólar dos Estados Unidos, onde possui cerca de 50 mil clientes e escritórios em Nova York e Miami, para outras unidades no exterior. Aí eu pergunto para vocês, e a matéria até vai falar sobre isso mais à frente. Faz sentido? Não, você vai continuar operando em dólar. Só porque você está sendo no estado dos Estados Unidos, você não vai ser atingido pelas sanções. Parece que o pessoal segue brincando. Segue, né, fingindo que não tem nada acontecendo. Não sei pra quê, né? Pra fingir que não vai se dobrar. No entanto, nenhuma decisão foi tomada até o momento, explicam destas fontes. Mesmo assim, tais transações ainda teriam que ser reportadas ao Fed. Então, assim, muda o quê no final do dia? Muda o quê? Qual é o plano do Lula? Não tem. Posição delicada. Se as ações dos Estados Unidos não se concretizarem, essas medidas podem não ser necessárias, mas o fato de que executivos do Banco do Brasil estão considerando tais sanções, debatendo sobre isso, falando com advogados, consultores internacionais, isso tudo é um sinal de como a situação evoluiu rapidamente. E eu acho que ainda está no começo. É só observar o que Eduardo e Paulo Figueiredo estão falando. Os banqueiros das principais instituições financeiras do Brasil estão cada vez mais em uma posição delicada entre as decisões do Supremo, que foi lá o Dino Day, né, a decisão do Flávio Dino, e do Trump. Ao mês, os Estados Unidos usaram Magnitsky para sancionar Moraes. 2 semanas depois, o Supremo respondeu com a decisão, determinando que ordens judiciais ou executivas de governos estrangeiros devem ser aprovadas no Brasil para terem validade no país. Essa decisão veio tarde demais para Moraes, mas se aplica a eventuais sanções futuras. E é isso que preocupa os banqueiros. Eles preveem que, caso Bolsonaro seja condenado, os Estados Unidos possam expandir as sanções para outros ministros do Supremo e possivelmente para o Banco do Brasil. Talvez não. Talvez não. Tem um caminho. André Sadi falou sobre isso. Tem um caminho que talvez as sanções parem. A gente vai falar sobre isso quando falar de anistia. Mas continuando. No Banco do Brasil, onde Moraes é cliente, executivos têm discutido o que fazer com as contas de ministro do Supremo, caso as sanções se intensifiquem, segundo 2 outras fontes. Uma das sugestões foi transferir Moraes ou outros indivíduos sancionados para bancos públicos menores, como o BASA ou o BNB, o que também não muda em nada. Mas sanções ao próprio banco afetariam centenas de clientes com base no Brasil. Então, assim, não muda nada. As instituições financeiras querem evitar a violação das sanções dos Estados Unidos, pois as multas por descumprimento podem ser substanciais. A ambiguidade e complexidade das leis de sanções, muitas vezes, fazem com que os bancos adotem medidas mais amplas do que o necessário para não correrem o risco de penalidades elevadas. Mas, nesse caso, também claro assim, ó, a sanção, isso aqui é feito por quê? Porque a sanção, ela não é para falar o seguinte, ó, olha, o cara tá proibido de transacionar em dólar. Não, não é esse o ponto. O ponto da sanção é fazer com que o cara desapareça do sistema financeiro. É inviabilizar a vida financeira da pessoa. Sabe? Então, assim, não é complexidade. A complexidade é exatamente para isso, é para deixar claro que a gente não quer esse cara aqui. A gente não quer que esse cara possa existir. É basicamente você colocando o cara na cadeia, mas uma cadeia, né, financeira. Em caso de violações de sanções, os números crescem rapidamente. Bancos fora dos Estados Unidos, em países que proíbem o reconhecimento de sanções americanas, ainda assim já pagaram bilhões de dólares em multas ao OFAC. Transações em dólares inevitavelmente envolvem o sistema financeiro dos Estados Unidos, já que são liquidados em Nova York ou por meio de contas financiadas na localidade americana, o que as coloca sob a jurisdição da OFAC, independentemente de onde tem origem ou destino, explicou o Panner. Ao avaliar suas opções, os bancos brasileiros têm estudado casos anteriores. O maior deles, caso de multa, BNP Paribas, 9 bilhões de multa. Ele também foi proibido de realizar liquidações em dólar nos Estados Unidos por 1 ano em sua divisão de financiamento de commodities de petróleo e gás. Aí imagine, petróleo e gás, porque envolveu lá, enfim, Sudão, Irã, Cuba, acho que petróleo, vocês devem entender porque o Irã, né, essa questão de energia, né, um fornecedor, porque puniu o BNP Paribas por isso. Aí pensa no Brasil, qual é o equivalente, né? O Brasil também exporta petróleo, mas acho que assim, que é o setor de commodities que foi sancionado, você pensa primeiro no agronegócio. Quando o agro brasileiro vai vender pro exterior, como é que você vai fazer essa transação? E o Banco do Brasil é o principal banco aí, né, do agronegócio brasileiro. Renato, inclusive, fez uma postagem aqui resumindo isso.
O governo Lula e o Banco do Brasil estão, na prática, forçando uma sanção de escala global e fingem que não é com eles. Uma sanção ao maior banco público do país não se resolve com tecnicalidade. Desorganiza o sistema inteiro. O Banco do Brasil é o principal financiador do agronegócio brasileiro. E o agro brasileiro é peça central da segurança alimentar do planeta. Se esse fluxo trava, o impacto vai muito além da porteira. Dólar, exportações, contrato, seguro, crédito, tudo entra em tensão. Inclusive a imagem do Brasil lá fora. E não vá pensando assim, deu ruim, etc. Só o Brasil que sofre e os outros países. Os outros países, eu acho que, olhando uma batalha, que de um lado tá o Trump, do outro lado tá o Brasil, eu acho que eles vão colocar pressão pro Brasil resolver, né? Porque eles não querem correr o risco de ter desabastecimento de nenhum tipo de comida, né? Eles não vão chegar o Trump. Libera aí, velho. O Brasil não faz isso com o Brasil, não. Acho que ele falou, Lula, na boa. Tá chato, viu? Resolve aí. E Renato destaca uma coisa que é muito importante, que é o quê? O silêncio da FPA. A Tereza Cristina é um dos grandes exemplos. Quando abre a boca é só pra falar besteira e jogar contra. A FPA segue em silêncio nesse cenário, como se não tivesse vendo o agro sendo arrastado para o centro de uma crise que não começou no campo, mas que pode estourar lá primeiro. Quando é que a turma vai abrir os olhos, né? E começar a se mover? E tem um caminho. Caminho é anistia.